Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando o nosso curso de Hermenêutica Bíblica. Estamos em mais uma aula, na nossa quinta aula, e continuando falando sobre a hermenêutica dos rabinos, de Jesus e dos apóstolos. Vamos dar prosseguimento à nossa aula, onde nós paramos falando sobre o rabinato judaico, Jesus e seus apóstolos. É muito interessante, aqui está o que o Dockery falou, né? Voltar um pouquinho aqui o que eu tinha falado. Ó, pessoal, aqui, ó, gente, tá? Então, toda aula eu estou mostrando um livro. Aqui eu estou mostrando o livro Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva, do Dockery. Ele trata da hermenêutica dos 400 primeiros anos da igreja, tá? Muito interessante, recomendo para você, né? Voltamos aqui para nossa apresentação e vamos seguir a abordagem desse livro para falar sobre cinco abordagens hermenêuticas dos rabinos. Gente, vai variar um pouco para cada comentador que você ler. Eu li vários comentadores e estou vendo essas variações, tá? Nós vamos adotar o Dockery porque ele foca nesse período, enquanto outros são mais generalistas, ok? Importante aqui essa citação que eu coloquei, que os rabinos judeus sustentavam que o objetivo de toda interpretação é traduzir as palavras de Deus em vida, tornando-as relevantes para as pessoas e situações específicas do seu viver, da sua vida, do seu cotidiano. Por que isso? Por que eu estou salientando isso? Porque a hermenêutica, a interpretação bíblica, não é para a gente descobrir um mistério, não é para um saber, um conhecimento metafísico. Ele é para as coisas da vida, para as coisas cotidianas. A gente tem que fazer leitura bíblica para entender como a gente tem que se portar no nosso dia a dia, para ter uma piedade, exercer a nossa fé cristã de maneira que a Bíblia caminha. E é evidente, né, que os discípulos também vão seguir essa diretriz. Mas eu quero lembrar para vocês que Jesus faz uma ruptura, né? Jesus vai usar os métodos judaicos? Vai. Os discípulos vão. Mas eles vão fazer uma leitura agora sobre outra ótica, né? Jesus vai fazer uma leitura sobre outra ótica, sobre a ótica dele mesmo. E os apóstolos vão ler agora o Antigo Testamento, sempre perpassando pela vida de Jesus e pelos seus ensinamentos, ok? Temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Assisti um pequeno vídeo de alguém ali falando sobre o princípio de autoridade. Aí ele pegou lá a passagem de Moisés, quando Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo, defendendo que Deus fala com o líder e não fala com o povo, e que o povo vê através do líder os feitos de Deus. Gente, interpretação, meu irmão, desculpa, se você um dia ver esse vídeo, desculpa, mas você fez uma hermenêutica equivocada. Primeiro, porque Deus queria falar com o povo. Primeiro por isso. Deus só não falou com o povo porque o povo não quis falar com Deus. Deus queria falar diretamente com o povo e com Moisés. Mas o povo não quis e disse para Moisés, olha, esse Deus é tremendo, vai nos fulminar, vai você, e depois você nos transmite. Então foi uma opção de Deus. Primeiro, então já é uma leitura um pouco equivocado. E segundo, o princípio de autoridade que Jesus instituiu está em Mateus 20, né? 20, que diz o seguinte: quem quiser ser maior entre vós, seja servo de todos. Jesus institui um novo princípio de autoridade que não é mais regido, né? Eu sou o bambambam e o povo é o povo. Não é mais regido. Segundo, sacerdócio universal. O véu da separação foi rasgado. Todos nós temos acesso a Deus através do único mediador que há entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré. Não tem mais papa, não tem padre, não tem bispo, não tem mais nenhum mediador, né? Não há nenhum mediador. São apenas funções para ensinar, para apacentar, para ajudar, para servir. Tá? Então, o seu princípio de autoridade, o seu vídeo, uma hermenêutica equivocada, né? Espero que você reconsidere e faça uma leitura lá de Moisés através da vida de Jesus e através dos apóstolos, certo? Através do Novo Testamento, senão vai ser uma leitura totalmente torta e aí chegamos a uma conclusão
que não é bíblica e não é nem neotestamentária. Gente, botei aqui interessante para nós a interpretação rabínica passo a passo. Né? Primeiro, meditação nas escrituras. Lembrando, não tinha capítulo, não tinha versículo. Capítulo, século 13, versículo, século 16. Né? Antes não tinha separação. Então a passagem tem que ter início, meio e fim. Para mim, meditar num texto tem que ter início, meio e fim. Se eu pego só a metade, o recorte, eu posso ter problema. Contexto homilético ou litúrgico das escrituras. Né? Essa passagem é para quê? Né? Eles tinham certas passagens para certos eventos, para ler na Páscoa, para ler na festa das colheitas, para ler em momentos solenes. Qual é o contexto? Análise detalhada do texto e seu significado. Eu não posso abandonar o significado do texto, evidentemente. Princípios legais por trás dos textos. Gente, Pentateuco, lei, lembrem, Deus está tirando um povo escravo, não é uma família, não é uma aldeia, não é uma tribo. Deus está tirando um povo escravo que está, até aquele momento, regido pelas leis do Egito, está tirando para formar uma nova nação, para formar um país, para formar um povo seu, uma nação santa. Então Deus dá uma lei para eles, uma lei civil, uma lei fitossanitária, uma lei para reger as questões jurídicas, as questões legais que vão surgir entre eles. Né? Qual é o erro do pastor Ed? Né? Que ele pegou um exemplo, ele pegou como argumento, ele extraiu uma lei civil penal lá, né? Quando o rapazinho pega a virgem lá num lugar onde ninguém ouve, ele pega uma lei para lá e quer trazer para a nossa realidade. Não, não, não. Isso não é honesto intelectualmente. Me desculpe, nesse ponto, o senhor está completamente errado. Né? O seu argumento foi um argumento tosco, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega uma lei lá e quer trazer, né, que foi o erro desse irmão de trazer o princípio de autoridade, né? Deus fala para Moisés e Moisés fala para o povo, ou seja, Deus fala para o líder e o líder é que tem que falar para o povo. É um princípio muito errado quando a gente pega e aplica diretamente a nossa vida sem passar por Jesus de Nazaré, sem passar pelos apóstolos, sem passar pelo Novo Testamento. E mesmo os escribas, eles queriam ver qual era a finalidade daquela lei para aplicar, né? Aí a aplicação à própria situação, né? Qual é a aplicação daquela palavra? O halaká. Ou descobrir o verdadeiro significado dos eventos descritos no texto. O Agadá já era mais místico, né? Já era mais figurado, mais alegórico, ok? E aí está a interpretação rabínica passo a passo. Interpretação literal. Vamos começar, né? Interpretação literal. Era fundamental, né? Aqui eu botei aqui inclusive uma citação que era a fundamental, a base para todas as outras. Primeiro eu tenho que ler o texto e ver o que o texto está dizendo, né? Se o texto está dizendo que a água bate na pedra e fura, a água bate na pedra e fura. Eu não tenho como achar, não, mas ela bate e quebra e racha e trinca primeiro. Bom, né? Embora eu possa ter outras consequências e outras aplicações da palavra, o sentido original é a base para esses temas, né? E aqui os rabinos até tinham toda uma interpretação que eles diziam que até os saduceus aceitam. Por quê? Porque os saduceus, você sabe, não criam ressurreição, não criam em céu, né? E faziam uma leitura o mais literal possível das escrituras, tá? E o que é importante para nós aqui? Jesus utilizava a abordagem literal em alguns momentos, né? Curiosamente, quando ele ia fazer uma abordagem das questões éticas e morais, né? Por exemplo, Marcos 7,10, honra teu pai e tua mãe, né, para que prospere, te vá bem, dure muito tempo sobre a terra. Jesus faz uma abordagem totalmente literal, inclusive que os fariseus não faziam, né? Não os faziam, porque eles tinham aquela ideia do corban, que eu podia, em vez, eu negligenciava meus pais e dizia que ia me sacrificar para Deus. Mas Jesus faz o quê? Corrige-os e faz uma leitura uma leitura literal. Mateus 19,5, divórcio. Em algum momento eu quero fazer um estudo sobre divórcio.
A interpretação de Jesus é literal. Quando perguntam, pode o homem se divorciar dessa mulher, o que Jesus responde? Gênesis 2:24. O que Deus uniu, não separe o homem. É definitivo, né? Não há como interpretar de forma diferente. E vejam como essa questão, Jesus está corroborando o que está lá na lei. Em algumas leituras, Jesus vai modificar, mas não é este o caso, tá? Então, Jesus, em alguns momentos, usava a interpretação literal. E aqui eu também trago um exemplo dos rabinos, né? Um exemplo disso pode ser encontrado em 2 Samuel 1, que relata que Davi ficou em Ziglag durante 2 dias sem cercar a cidade, antes de ir até Hebrom para ser coroado. Shammai transformou, olha só, ele leu esse relato, né, histórico, e Shammai transformou esse detalhe histórico em lei, que considerava o comportamento de Davi como um precedente legal para a necessidade de pedir a paz durante 2 dias antes de qualquer cerco, né? É evidente que não é uma interpretação literal, uma extrapolação daquilo da narrativa bíblica aí de Davi, mas os rabinos faziam esse tipo de coisa, certo? O Midrash, né? O Midrash, vocês vão encontrar várias definições, tá? Várias, né? Todas meio aproximadas. O Midrash é o termo que designava a maneira normal pela qual os rabinos e fariseus interpretavam as escrituras, né? Lembrando, eles tinham uma tradição oral muito forte, que Jesus muitas vezes vai combater essa tradição oral. Eles tinham toda uma tradição oral da interpretação da Bíblia, que não era algo só dos tempos de Jesus, vinha desde o exílio, eles vinham acumulando toda uma tradição oral e tinham o Midrash, né, que eram essas tradições na oral, alguns dizem que eram escritas também, escritas possivelmente oral e escrita, de interpretação das leis de Moisés para aplicação diária e no cotidiano diante das novas necessidades, porque é evidente, né, é evidente que as necessidades de uma tribo no deserto não era a mesma necessidade de uma nação agora com cidades constituídas, né, e diante ainda que eles estavam debaixo do poderio romano, né, estavam ali como povo subjugado, tá? E eu botei aqui também que observo 5 grandes características, né? Seu fundamento está nas escrituras, é óbvio que tem que estar nas escrituras. É homilética, ou seja, o quê? É prática, é para a vida, é para aplicação. Busca esclarecer o significado do texto. Busca, qual é o significado desse texto, né? Tenta tornar contemporânea a escritura que estiver em consideração, ou seja, qual é o significado hoje, não só lá atrás, e busca descobrir os princípios básicos inerentes às sessões legislativas com o objetivo de resolver problemas que não foram tratados nas escrituras, né? Não tinha na escritura, como é que eu vou tratar? Eu vou ter que achar ali algo que seja, né, equivalente, análogo, para mim trazer para os dias de hoje. O que é importante? O Midrash, ele não era tão literalista, ele não era tão literal como a abordagem literal, era uma abordagem um pouco mais pragmática das escrituras, e Jesus usava isso. Jesus usava isso especialmente quando estava debatendo com os fariseus e escribas, ou seja, Jesus usava o método deles para contrapô-los, certo? É o que vamos botar aqui, ó. O Midrash ia além do sentido literal da passagem em análise, procurando penetrar no seu espírito, qual é a finalidade do texto, buscando seu significado mais profundo. Com o advento de Jesus Cristo, todas as passagens que aludiam ao Messias clarearam-se, né? Agora já não havia dúvida. Quando Jesus entra em Cafarnaum, né, acho que lá em Marcos 4, e ele lê aquela passagem ali, né, do Messias, ele diz, sou eu. É eu que estou aqui entre vós, né? Aquilo que estava lá profundo, escondido, Jesus está fazendo um certo Midrash, né? E exemplo, sermão do monte, né? Jesus vai respeitar algumas regras desse, passa do leve para o pesado, por exemplo, quando fala sobre as vestes, né? Ah, Deus que veste os pássaros, as aves, né? Também vai se preocupar, não vai se preocupar com vocês que são seres humanos. Jesus está usando um Midrash. Outro exemplo, quando Jesus ele se defende, né? Porque os fariseus dizem, olha, os teus discípulos não lavaram a mão,
pegaram espigas aí também no sábado para comer, que coisa é essa? Aí Jesus usa um midrash deles, que justificava Davi comendo os pães da proposição. Por que justificava? Né? Porque dizia que, olha, era o rei Davi, era uma circunstância sui generis, né? Por isso ele pôde fazer. Então Jesus está dizendo, está usando a própria interpretação das leis que eles faziam, trazendo para a necessidade. Irmão, é muito importante, eu quero salientar isso. Quero salientar isso que você entenda. Jesus vai fazer uma leitura das Escrituras sempre pensando no bem do homem, né? Eu acho que isso é fundamental, que você leia as Escrituras pensando no nosso bem. Qual é a diferença de Deus, né, do Jeová, de Yahvé e dos outros deuses? Deus não é um Deus caprichoso, um Deus que, olha, eu quero que façam isso, porque eu quero que façam isso simplesmente por um capricho pessoal. Deus não é um Deus que tem que ser aplacado com sacrifícios, né? Era muito comum isso, tinha que fazer as oferendas, às vezes até sacrifícios humanos, para aplacar a ira do Deus, né? Deus vai extinguir as nossas colheitas, não vai nos mandar chuva. Não, Deus não é um Deus caprichoso. A lei é para o bem do homem, né? É o que Jesus disse, né? O homem não existe por causa do sábado. Ou seja, o homem não existe para servir, para adorar no sábado, para o sábado não fazer nada. O sábado existe para que o homem descanse e tire um dia de adoração. Então as coisas que estão na Bíblia estão para o meu e para o teu bem. E é essa a leitura que Jesus vai fazer. Entre quebrar uma tradição, um costume, e fazer o bem, Jesus sempre vai fazer o bem, né? Jesus recoloca o homem no seu lugar. E pega a instituição e a religiosidade e coloca no seu lugar também, que é abaixo do homem. O que a gente vê, muitas vezes, que as pessoas colocam a instituição religiosa acima do homem, né? Então não importa se o que vai acontecer com o homem, importa que a instituição esteja preservada. E essa não é a hermenêutica que Cristo vai utilizar lá no Velho Testamento. Jesus sempre vai quebrar as leis quando for fazer o bem para o homem, porque o homem é muito mais importante que a própria lei, ok? Gente, então, terminando a nossa aula de hoje, né? Espero que você tenha entendido. É básico, mas comece, quando você estudar a Bíblia, comece a fazer a leitura desse ponto de partida. A Bíblia Sagrada foi dada por Deus para o nosso bem, não foi dada por capricho pessoal. Nosso Deus não tem um capricho pessoal. Nosso Deus é um Deus de amor, e um amor que supera qualquer religiosidade, qualquer tradição, qualquer costume e qualquer coisa desse gênero. Tá? Até mais, muito obrigado e continue acompanhando o nosso curso.